Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 28 de julho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Propagandistas do Kremlin admitem crise no fronte de batalha. Este vídeo eu vou mostrar para vocês a crise profunda no exército da Rússia. E eu vou usar, na realidade, o material que eu usei para isso, né, são de propagandistas. É gente que trabalha oficialmente para o Kremlin, eles estão desgostosos com os rumos da guerra, e vocês vão ver que eles admitiram publicamente a superioridade tecnológica da frota de drones da Ucrânia, por exemplo, entre outros assuntos. Então, na realidade, às vezes eu recebo, além de materiais que eu recebo da Ucrânia, que eu leio na imprensa internacional, que eu sempre cito para vocês, para a notícia ser verdadeira, eu resolvi agora fazer, que eu me impressionei com isso, o que falam os propagandistas, né? Não todos, é claro, que são inúmeros, um monte de propagandistas, sei lá, 100, 200, não sei quantos são, mas selecionei aqui, fiz uma seleção, é um assunto muito interessante, e a visão deles sobre a guerra e o desgosto deles com o rumo da guerra. Então é isso que eu vou mostrar para você, o que eles admitiram publicamente, começam admitindo a superioridade tecnológica da Ucrânia, da frota de drones. E eles culpam a perda que a Rússia está perdendo justamente por essa vantagem tecnológica que a Ucrânia desenvolveu e a Rússia não consegue acompanhar. Eu vou analisar também a perda da força geográfica dos russos e a total vulnerabilidade de suas ferrovias, refinarias, até mesmo na distante Sibéria, né? A Sibéria, né, vocês já devem ter ouvido falar, era famosa porque lá que o regime soviético criava os gulags e mandava as pessoas lá para morrerem, né? Trabalham forçados, e eles mandavam lá, na realidade, é uma região super fria. Ela, quando está quente no inverno, a temperatura é menos 40, mas pode chegar, dependendo da região, até menos 60 graus. Então, lá eram os gulags. Alguns sobreviveram, não todos, dos gulags, né? Então, os que mais resistentes tiveram mais condições. Então, peço a você, assista a essa análise estratégica, verdadeira, veja até o final. Vocês vão entender como a Ucrânia está recuperando as suas posições perdidas desde 2014 para o exército criminoso, covarde da Rússia, e está vencendo a guerra nos céus, inclusive, né? Ela está dominando graças à tecnologia de drones. E peço para isso, você ajude também o algoritmo do YouTube a nos ajudar, né? Você me ajuda, aí o algoritmo do YouTube distribui mais, peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, peço a todos que deem um like para compartilhar com suas redes sociais e deixe seu comentário. Não se esqueçam sempre que aqui é o canal da verdade. Você não vê trololó, não vê besteira, não vê nada assim. Aqui não tem fake news, aqui nós contamos a verdade para vocês. Então vamos começar. Propagandistas do Kremlin admitem a crise no fronte de batalha. A própria comunidade de propaganda russa começou a admitir publicamente o fracasso de suas tropas no fronte de batalha. Tem uma mulher, né? Ela chama-se, é uma propagandista russa, ela atua na fronte de batalha, chama-se Anastasia Kashevarova. E então a Anastasia reconheceu em um veículo de mídia oficial da Rússia. Ela foi, a mídia oficial é mídia controlada pelo ditador Putin. E ela deu uma entrevista lá e ela afirmou abertamente, sem medo, não aconteceu nada para ela porque já existe uma divisão muito grande na Rússia por causa dessa guerra. Não tinha, agora tem. Ela afirmou abertamente que a Ucrânia mantém uma enorme vantagem tática na guerra moderna de drones. Palavras dessa blogueira Anastasia. O vídeo com essa declaração bombástica foi capturado e publicado pelo renomado jornalista ucraniano Denis Kazansky. De acordo com as palavras de Kasherova, eu vi também, tá? O lado ucraniano detém a supremacia absoluta nos combates aéreos não tripulados. A Rússia ainda não conseguiu alcançar a Ucrânia em termos de diversidade e qualidade técnica de seus equipamentos. Essa defasagem tecnológica está permitindo que as forças ucranianas recuperem posições importantes que haviam sido perdidas. E a propagandista a Anastasia declarou textualmente que os ucranianos estão vencendo porque possuem uma frota de drones muito maior. E não só maior em número, que em número também, né? Mas também em tecnologia muito melhor.
ela acrescentou que os céus estão, na maior parte do tempo, sob o controle total das forças ucranianas. Então, no teatro de operações, a superioridade ucraniana salta a olhos vistos. Este fato humilhante para o Kremlin, na minha opinião, é comentado por a maioria dos analistas militares russos, e a situação não muda. É um desconforto que há entre eles e muitos estão muito revoltados. O relato não, o interessante que eu achei que o relato não está vindo de fontes ocidentais, né, de analistas que estão conjecturando, fazendo a sua análise lógica para chegar a essa conclusão, né? Ou de comandantes militares ucranianos, mas veio de dentro do próprio aparato da Rússia. Para o governo de Moscou, esta é uma realidade amarga e muito desagradável a ser digerida, na minha opinião. E isso é complicado para o ditador, que o pânico já se instala em Moscou. O governo dos russos tenta há 2 anos demonstrar uma rápida adaptação industrial aos desafios do conflito. No entanto, os comentaristas alinhados a Vladimir Putin já não conseguem mais esconder o atraso técnico crônico. Tecnologia de drones da Ucrânia supera a produção dos russos. A Ucrânia transformou o uso de drones em um sistema de guerra completamente novo e altamente destrutivo. As operações vão muito além do reconhecimento tradicional e envolvem ataques aéreos de alta precisão contra blindados e na maioria das vezes, destruindo a coluna inteira de blindados, seja coluna com 4, 5, 6 tanques ou colunas até com 30 tanques já foram destruídas, que não são muito comuns agora, mas eram há 2 anos atrás, até há 2 anos atrás. Os alvos preferenciais das equipes ucranianas são os sistemas de artilharia, comboios de logística e refinarias de petróleo. Grandes armazéns de munição, localizados no interior do território dos russos, também têm sido constantemente destruídos, incendiados, explodidos. O comando militar da Ucrânia ele ativou um programa chamado de bloqueio logístico total nas últimas semanas. Esta iniciativa desencadeou uma série de ataques coordenados e contínuos contra as cadeias de suprimento da Rússia. Isso está fazendo a Rússia perder o ar que ela respira, que é a logística, porque aí vai a comida que ela come, os remédios para os feridos, né? Munição para as tropas, armamento para as tropas. E os ataques anteriores contra a infraestrutura russa já haviam demonstrado o imenso potencial da tecnologia ucraniana. Porém, na minha opinião, a campanha mais recente representa um esforço concentrado para zerar o fornecimento de combustível das tropas russas. Eu dei minha opinião, mas na realidade a Ucrânia disse que é isso que ela quer fazer. E está conseguindo fazer. E tem reflexos na sociedade civil da Rússia, de toda a Rússia. Falei ontem isso num vídeo que as 83 regiões estão com escassez de combustível. 83 regiões russas, né? A engenharia ucraniana adaptou seus vetores para voar em altitudes variadas e com capacidade furtiva avançada. A engenharia é essa que projeta drones, que atualiza essa capacidade furtiva desses vetores chamados drones. Esse avanço tecnológico impede que os radares da Rússia consigam rastrear os aparelhos a tempo de interceptá-los. Ou seja, uma das razões que a Ucrânia tem tido sucesso, porque os radares da Rússia não conseguem achar o sinal dos drones. Então não vê que os drones estão chegando para o ataque. Ela vê quando já tem o primeiro impacto, ou seja, passaram direto. Eles não têm metal que possam refletir o sinal de drone. Normalmente é sempre mais de um drone, é sempre um enxame, né? Então agora muito poucos drones têm sido abatidos. A produção em massa nas fábricas ucranianas garante o envio de ondas de ataques de saturação contra os russos. E o bloqueio logístico destrói cadeia de suprimentos da Rússia. A campanha atual da Ucrânia focou suas ações nas cadeias de suprimentos que abastecem a península ocupada da Crimeia. O ponto estratégico desses ataques foi a rodovia estratégica R-280, também conhecida pelo nome de Novorossia, ou seja, Nova Rússia. Esse é um apelido que os russos deram. Essa rodovia de asfalto conecta diretamente a região russa de Rostov à Crimeia, atravessando os territórios invadidos.
a rota funciona como a principal alternativa terrestre à famosa e danificada Ponte de Kerch. Os generais russos acreditavam que essas estradas na retaguarda profunda estivessem totalmente imunes aos bombardeios. Grande engano dos russos. Sem visão. Generais, coronéis, sem visão. Viam que os drones estavam atacando até 3.000 quilômetros dentro da Rússia, atacam agora, não iam atacar ali a 50, 100, 160 ou 200 quilômetros. É falsa ilusão, eles querem se iludir. Eles sozinhos querem se iludir. Ataques contínuos e cirúrgicos provaram o contrário e demonstraram a extrema vulnerabilidade das linhas russas. Ali por trás, para entrar pelo istmo, né, passando pelo Zaporizhia, indo por Kherson, não está passando nada. Definitivamente as pontes foram destruídas. E o que tenta chegar para ver se acha um jeitinho, os drones acabam com eles também. O primeiro grande problema para o Kremlin é o chamado gradiente de porta de força geográfica. Este conceito militar, ele explica gradiente de perda de força geográfica. Certo? Então, gravem esse nome. O que é isso? É um conceito militar, explica que o poder de combate dos russos diminui drasticamente à medida que se afastam de suas bases. A Rússia enfrenta dificuldades imensas para projetar, nesta guerra, poder longe de seu próprio território original, lá onde estão as principais bases dela, que também estão sendo bombardeadas. Então, manter a conectividade logística em distância de centenas de quilômetros tornou-se um pesadelo técnico para a Rússia. As bases logísticas localizadas em Rostov estão distantes demais para garantir a segurança dos comboios de caminhões. O segundo grande problema envolve a proteção da infraestrutura crítica em áreas remotas do continente. Só um parênteses aqui. E Rostov não está longe da fronteira da Ucrânia. E eles já têm dificuldades ali em Rostov. Eles não conseguem. Ali que está o quartel-general da invasão, fica em Rostov. Quartel-general da Rússia. À medida que o alcance dos drones ucranianos aumenta, o território da Rússia fica desprotegido. A mão de obra militar russa está totalmente concentrada e presa nas linhas de frente do combate. Isso significa que a Rússia não possui soldados suficientes para defender seus portos e sistemas de ferrovias, tais como não tem em número suficiente artilharia antiaérea para abater drones e tampouco para abater aviões. Essa falta de segurança afeta não apenas a parte europeia da Rússia, mas avança até a região da Sibéria, onde a Ucrânia já fez bombardeios recentemente em Omsk, que ela destruiu e incendiou uma refinaria de petróleo. No extremo oriente do território dos russos, a famosa ferrovia transiberiana corre risco muito sério de sofrer apagões. Esta rota vital é composta por uma longa e frágil linha de via única, sendo um alvo perfeito para futuras ações. E para a nossa conclusão, as duras admissões dos próprios propagandistas, que são russos lá, cobrindo a guerra, e para o povo russo saber que a Rússia está ganhando a guerra, mas não está. Então, essa mudança de posição deles, sofrendo porque está dando tudo errado, e há muito tempo está dando, ele deixa claro que a Ucrânia assumiu o controle do teatro de operações. Por quê? Porque tecnologicamente ela está mais bem equipada, está à frente do inimigo que invadiu o seu território, a Rússia. O programa ucraniano de bloqueio logístico está sufocando a capacidade de transporte e abastecimento do combustível dos russos. Essa vulnerabilidade na retaguarda russa se estende por milhares de quilômetros e expõe as fragilidades do ditador Vladimir Putin. Com inteligência, inovação e o uso massivo de drones de alta qualidade e tecnologia, mais de um tipo de drones, a Ucrânia avança para garantir a vitória nesta guerra cruel. Guerra cruel, não começada pela Ucrânia. Quem trouxe a crueldade para o território ucraniano é o ditador da Rússia e seu exército. Fique ligado aqui no canal para acompanhar a análise do próximo material, assim que ele for processado. Temos coisas muito interessantes aqui no canal e sempre verdadeiras. Inscreva-se, dê o like e compartilhe. Faça seus comentários, eu conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil.
Paz e bem. Paz para toda a humanidade. Muito obrigado.